Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos à aula de hoje, onde nós vamos entender um pouquinho mais da relação que existe entre Kendall e Renko. E aí vocês vão entender um pouco melhor o porquê que eu optei por trabalhar mais com gráfico de Renko do que com gráfico de Kendall. Sim, durante os meus 3 primeiros anos eu atuei com gráfico de Candles e depois que eu conheci o Renko, eu acabei adotando mais o Renko do que o Kendall. E aí eu vou colocar um replay aqui para que vocês possam verificar aqui um pouquinho dessa relação, tá? O dia que eu escolhi foi o dia 4, a última sexta-feira, que o mercado teve uma queda muito forte por conta do tarifaço do Trump, e ele abriu lá abaixo dos 129 mil pontos, tá? Então, a gente vai ver aqui um grande gap de baixa. E a partir daí, a gente vai começar a fazer aí os nossos estudos e as nossas relações. A primeira coisa que você precisa entender é que Candle, ele pode ter o tempo gráfico escolhido. Você pode operar no gráfico de 1 minuto, de 5, de 2, de 10, de 15, de 1 hora, de um dia, enfim, você vai colocar o tempo gráfico que você quiser. Quando a gente faz day trade, a gente está buscando fazer operações que podem ser muito curtas, que nós chamamos de scalp, e operações mais longas, que nós chamamos no popular aí de operações de força ou de tendência, tá? Eu sempre fui uma pessoa que buscou operações mais curtas. Então, a minha influência aqui com vocês serão operações que vão te trazer um, um, um gain ou um loss de forma mais rápida, tá certo? E eu estou me desenvolvendo nesse momento para ter habilidades para fazer operações maiores, tá bom? Então isso vai vir com o tempo aí como influência para vocês à medida que eu vou me desenvolvendo para fazer esses tipos de operação. As operações mais curtas, elas trazem perdas muito menores, porém trazem ganhos também muito menores. As operações de tendência geralmente trazem perdas um pouco maiores e alvos, ganhos muito maiores também. A proporção nas operações de tendência é realmente muito grande. Mas você precisa ter muita experiência, não necessariamente dinheiro, mas muita experiência e também um pouquinho mais na carteira para poder colocar em risco. E como essa nunca foi a minha situação de ter dinheiro bastante aí, mesmo com 6 anos de experiência no mercado para colocar em risco, eu estou construindo, né, o meu saldo para que eu possa gradativamente me expor mais aos riscos do mercado. Mas isso tudo faz parte de um processo de gestão de capital e gestão de risco, tá bom? Vamos, vamos lá. O mercado ele atrasou um pouquinho na sua abertura no, no dia 4. Agora já se passaram 3 minutos e ainda o mercado vai abrir daqui a pouco. Outra coisa que você precisa saber sobre o candle. De acordo com o tempo gráfico que você vai selecionar, vai ser exatamente o tempo em que você vai ver a formação de um candle. E essa mesma realidade não acontece no gráfico de Renko, porque o tamanho de uma vela no gráfico de candle depende do tempo. E a formação de uma caixinha no Renko não depende do tempo, depende da faixa de negociação que foi estabelecida de acordo com o tamanho do Renko. Olha lá, o mercado abriu em uma baixa muito grande. No gráfico de 5 minutos, tá? É esse o primeiro candle. Então, esse candle ele vai levar 5 minutos para ser formado. E olha quantas caixinhas
O mercado ele abriu aqui, ó, depois desse box cinza mais escuro, olha quantas caixinhas ele formou. Essa descida inicial aqui do Renko significa que o mercado abriu aqui e ele veio descendo aqui. Tá vendo que à medida que no candle ele vai descendo aqui, o número de caixinhas vai aumentando? Quanto mais rápido e quanto maior for a descendência desse preço aqui do candle, mais rápido as caixinhas vão se formando para baixo. Então, por que que aqui só tem um candle e aqui tem toda essa estrutura? O Renko ele consegue trazer de forma visual, de uma forma mais precisa sobre a negociação de baixa e de alta. Quando no candle você só vê a oscilação. Eu vou dar uma pausa aqui nesse momento para explicar com um pouco mais de tranquilidade para vocês. Quando você olha para esse candle aqui, você fala assim: olha, o preço só desceu. E no finalzinho, ele encontrou um suporte e começou a subir um pouquinho. Essa é a leitura que você faz quando vê um candle pronto. Enquanto esse candle está sendo formado, vocês viram que ele fica balançando para cima e para baixo. Esse balanço para cima e para baixo, no Renko, ele vai trazer para você algum tipo de informação. Ou seja, logo depois que a abertura aconteceu, se formaram três boxes para baixo. Cada box aqui, ele tem 40 ticks de evolução do preço. Então, logo na abertura, 4 vezes 3 foram, a margem de negociação foram de 120 ticks, contra apenas um tick que aconteceu na subida. Logo depois desse tick que subiu, ele não teve continuidade e desceu. Então, se a gente for pensar só até essa situação aqui, a gente tem uma presença vendedora mais forte ou uma presença compradora mais forte? É vendedora, nós temos 3 contra 1. E depois esse aqui não teve continuidade. Logo, na sequência, a gente consegue ter uma previsibilidade de continuidade vendedora e aqui se torna um ponto de entrada. Ou, na sua confirmação, um box abaixo deste momento aqui. Percebam que nenhum renco fecha exatamente ao lado do outro. Ou uma caixinha fecha uma sequência para baixo ou para cima, mas as caixinhas não ficam laterais. E no candle, o volume de negociação está atrelado ao tempo gráfico. Então, se no tempo gráfico a mesma quantidade de caixinhas, de candles, tiverem o mesmo volume de negociação, eles podem estacionar um ao lado do outro sem poder trazer para você nenhum tipo de informação ou de predisposição de alta ou de baixa, tá? Então, aqui a gente teve três caixinhas vendedoras. Depois do rompimento, nós tivemos mais uma, duas, três, quatro. Opa, então aqui a gente tem uma semelhança muito forte. Essa segunda perna aqui, ela foi um pouquinho maior. No candle, nós só vimos aqui uma sombra no final. E aqui nós conseguimos ver pavio e sombra em todos os candles, ou quase todos, tá? Depois que ele cumpriu três caixinhas, que foi o primeiro padrão aqui, ele deu continuidade, e quando esse box virou, ele virou fazendo com que essa sombra fosse maior do que o corpo desse candle todo. A isso nós damos um nome de engolfo. Quando um box contrário ao anterior engolfa o outro com a sombra ou com o pavio, significa que nós temos aqui uma mudança de direção do preço mais provável. E é assim que ele fez esse engolfo. Quantas caixinhas ele subiu? Uma, duas, três. Ele subiu direto? Não. Essa caixinha aqui tentou ter continuidade de baixa. Mas aqui a gente já viu uma sombra que engolfou esse anterior,
ele tentou descer, não teve força suficiente, subiu e fechou acima. Então, esse box aqui é um box de confirmação. E aí o preço subiu mais dois, fechou um para baixo também com engolfo, não teve continuidade, ele tentou a princípio descer um pouquinho, não teve continuidade e voltou para cima. Opa, se esse cara está isolado aqui, então é porque a força vendedora ainda não teve força. E aí ele subiu mais um pouquinho. E aí aqui ele virou, fez um pavio, fez um outro pavio aqui, e o que faz a gente entender que o preço agora ele vai começar a cair. Ficou no momento de briga entre vendedores e compradores nessa situação, e aqui, quando o terceiro pavio aconteceu, teve continuidade chegando perto desse fundo, na hora que ele rompe, tá? Junto com esse outro fundo aqui, a gente deixa ele romper um pouquinho mais para baixo, aí a gente tem uma continuidade vendedora. E aí o preço ele desceu com muita velocidade e o candle também, tá bom? Chegou nesse momento, ele perdeu a sua força, ele ficou brigando em movimento contrário até que ele faz um fundo triplo, rompe aqui para baixo e um box de confirmação e temos mais uma venda, tá? Então, essa informação aqui, ela é extremamente importante. Se olharmos o tempo, aqui ele não está trazendo a informação do tempo, tá? E a gente vê aqui, depois dos 5 minutos, que a gente teve uma, um outro candle começando a se formar. Quando a gente olha para o Renko, a gente vê que esse candle que está se começando a se formar, ele já está apresentando aqui, né, um outro engolfo deste box aqui, assim como aconteceu aqui, e uma sequência compradora, depois uma tentativa de retorno que não teve continuidade e outra sequência compradora. Então, a gente está vendo uma dominância nesta região mais compradora do que vendedora. Agora eu vou dar o play de novo para que vocês possam analisar junto como é que isso acontece. Olha lá a sequência compradora acontecendo e o candle subindo. O mercado ele tenta começar a trazer aqui uma defesa vendedora. Aqui teve um engolfo do box anterior, então o preço ele aqui já começou a gerar o pavio e aqui o preço ele está sendo brigado mais uma vez com uma probabilidade de ter continuidade de alta por conta do engolfo desse box aqui. Não conseguiu ter uma continuidade muito boa, teve um engolfo desse outro box, e aqui no gráfico de candles, a gente está vendo o preço se aproximar de uma média chamada VWAP, que é uma média muito forte que funciona como uma resistência quando o preço vem de baixo para cima e como um suporte quando vem de cima para baixo. Aqui nós temos um topo duplo com dois pavios, então a gente tem uma região de defesa de interesse vendedor aqui. E se esse box aqui romper com este fundo aqui para baixo, a gente provavelmente vai ver o mercado descendo um pouquinho. E o mercado ficou de forma lateral aqui, ele está sentindo uma dificuldade de continuar subindo por conta da presença dessa média da VWAP. Ele tentou subir, recebeu uma pancada para baixo, fez outro engolfo vendedor aqui, e o preço ele não está conseguindo sair dessa situação. Então entendam que a gente consegue fazer uma leitura mais precisa no renco do que é que está acontecendo do que uma simples oscilação de um candle de 5 minutos. A gente consegue ver o detalhe do que está acontecendo no renco porque ele diz para a gente o que está acontecendo em uma determinada variação de ticks, tá? E aqui no candle a gente só vê a oscilação para cima e para baixo e fica sem previsibilidade do que pode acontecer, a não ser pela presença
de uma média. Então, aqui nós vemos que o preço está subindo e descendo, e se a gente estabelecer uma média aqui no meio, a gente vê que não é momento de fazer nenhuma operação, porque o preço não está decidido com relação à sua força compradora ou à sua força vendedora. A leitura de contexto do mercado na sexta-feira, dia 4 de abril, com o tarifaço do Trump, é uma leitura onde todos os mercados sofreram com a tarifação e teve um mercado de tendência de baixa, tá? Então, isso já era esperado antes da abertura do mercado e muita gente já clicou em venda logo que o preço abriu aqui, colocou um stop bem lá em cima e colocou 1.000, 2.000 pontos de alvo lá embaixo. Olha, aqui o preço conseguiu subir a VWAP, ele rompeu essa lateralização e veio aqui para cima e está vindo em direção aqui à abertura do mercado novamente. Então, a princípio, a gente vê uma tentativa de retorno à mesma região de abertura. Os vendedores tentaram vender aqui, não tiveram sucesso, houve uma defesa compradora. Aqui fechando para cima, a gente tem uma probabilidade maior do preço continuar subindo mais um pouquinho. Tá vendo o detalhe? Agora, entenda também que o gráfico de Renko, ele, por informar detalhes, e quantidades do quanto o preço sobe e de quanto o preço desce, a gente consegue ter uma previsibilidade de padrão de alcance em cada operação. Deixa eu dar uma pausa aqui. Então, por exemplo, a gente vê essa pernada. Quantas caixinhas tem aqui? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Aí depois interrompeu. Quantas caixinhas tem aqui? Quatro. Quantas caixinhas tem aqui? Seis. Quantas caixinhas tem aqui? Três. Quantas caixinhas tem aqui? Dois, quatro, seis, sete. Quantas caixinhas tem aqui? Quatro. Então a gente vê uma variação de quatro a sete caixinhas. Se a gente colocar uma média, a gente pode colocar um alvo mínimo com quatro caixinhas, né? E a gente pode colocar um alvo máximo com sete caixinhas, entende? Então a gente consegue quantificar o que é legal. E eu penso sempre que o ideal é uma média. Então eu colocaria de cinco a seis caixinhas, sendo mais conservador, cinco caixinhas, mais arriscado, seis caixinhas, tá? E aí a gente vai tendo como dimensionar isso de uma forma maior. Quando o preço começa a ultrapassar as sete caixinhas, significa que o volume dele é muito grande e ele pode desenvolver 10, 12, 15, 20 caixinhas abaixo, e aí você vai ter as operações de tendência, que são essas ainda que eu estou me desenvolvendo, tá certo? O preço ele teve um retorno aqui. Se a gente fizer, né, aquela aplicação do Fibonacci, a gente vai encontrar aqui um retorno interessante. Vamos diminuir aqui um pouquinho e vamos pegar lá do preço de abertura e traçar o Fibonacci. O mercado abriu aqui e ele conseguiu descer até aqui. O 50% do Fibonacci está nessa região. Então, na hora que ele começa a subir, qual que é o nosso alvo? 50%. O preço chegou até aqui, exatamente. Depois ele veio para a região do 38,2% e do 23,6%, que é a área do filé. Qual é o comportamento da área do filé? Quando o preço ele entra aqui e retorna, ele tem a probabilidade de vir buscar a região superior. E quando ele chega nessa região superior e retorna, ele tem uma probabilidade de voltar para a região inferior. E assim o preço vai continuando. Olha lá, voltou. Agora ele tem a probabilidade de voltar aqui para cima novamente. A região entre o 38 e o 61,8, olha lá, voltou para cima novamente. É a região onde às vezes acontece muitos enroscos, né? Então a gente é a pior região do Fibonacci para se operar. Aqui ele subiu diretão, tá?
mas é um caso à parte. Geralmente ele nessa região é onde acontecem as violinadas. Então o preço ele fez uma correção até aqui, veio de novo para cima da área do filé e rompeu a área do filé. Qual vai ser o objetivo? Voltar para o preço de abertura, tá? Então ele rompeu esse topo, voltou um pouquinho, pode ser que agora ele volte para alcançar o preço de abertura. Se ele voltar para dentro do 23,6%, logo o objetivo vai voltar a ser o 38,2%. Então a gente consegue quantificar melhor essas informações. E lá no Candle isso acontece também? As mesmas métricas acontecem. Só que aqui a gente viu, né, no 38,2% o, o momento comprador. Quando foi se aproximando do 0%, ele começou a gerar um pavio mostrando dificuldade que o preço, que o mercado está apresentando para o preço voltar aqui para o 0%. Agora, quando a gente pega essa segunda barra, o Fibonacci simplesmente e nada foi a mesma coisa, porque o preço variou de cima a baixo. Então, se você for fazer operações com o Fibonacci aqui, você vai ter que colocar os alvos fixos exatamente em cima das marcações do Fibonacci. E se você colocasse uma marcação de compra logo aqui no comecinho e todas as marcações de vendas aqui embaixo, você teria pego todos os alvos. Vou acelerar um pouquinho aqui para não ficar muito demorado. Olha lá, o preço ele voltou aqui para essa base, entrou de novo na área do filé e agora ele tem a tendência para vir buscar o 38,2 de novo. Essa região está se mostrando forte, né? Está mostrando uma resistência para o preço conseguir continuar evoluindo, conseguiu romper, então agora ele vai vir buscar o preço de abertura novamente. Ó, e de novo teve defesa. Ou seja, quando a gente vê essas situações, a gente consegue entender a região compradora. Quando a gente olha para o candle aqui no gráfico do meio, a gente vê que tem um pavio grande aqui, dois pavios grandes aqui, e logo a gente entende que é uma região de defesa, né, dos vendedores. O preço chega no preço de abertura, vem até a projeção do FIBO de 11%, que é uma marca importante, e a partir daqui o preço provavelmente ele deve continuar a sua descida. Então foi uma esticada até aqui que não teve continuidade, pelo contrário, houve uma defesa, e a partir daqui a gente consegue ver, né? Olha aqui no gráfico do meio, o tamanho do pavio que se formou. Então a gente começa a falar assim, bom, então agora o preço ele deve descer com muito mais força. E aqui a gente tem toda essa movimentação de vendas que foi muito intensa ao longo do dia, tá? Então, essa foi a intenção da aula, mostrar que o gráfico de Henkel traz para vocês mais detalhes de informação, além do que, além da simples flutuação para cima e para baixo. Fica mais fácil de ver as estruturas de alta e de baixa que vão acontecendo e como que esse preço pode
afetar o seu desenvolvimento. Daqui a pouquinho vai começar o payroll, que é às 9h30, e aí é uma outra situação que começa a acontecer. Olha só a situação. O candle aqui no gráfico do meio, ele fica descontrolado para cima e para baixo, e olha o tamanho da oscilação que acontece. Isso aqui é stop para cima e para baixo a todo momento. E a gente não sabe simplesmente o que vai acontecer, porque a gente não consegue ver estrutura no detalhe, tá? Por enquanto que a gente está vendo aqui, houve uma lateralização com busca de liquidez aqui embaixo e busca de liquidez aqui em cima. Mas a gente não está vendo um grande deslocamento, assim como a gente vê essa questão de deslocamento no candle, que faz a gente pensar que o preço vai lá para cima. Então, isso se torna mais preciso no gráfico de Renko, aonde a gente tem mais noção do que está acontecendo e quais decisões a gente pode tomar. Rompeu o fundo, tá? Nós podemos vender. Olha lá, o 50% do Fibonacci está aqui, então o alvo seria esse aqui, ó. Olha o que aconteceu, o preço atingiu o alvo e agora, se não houver falha desse fundo, o preço vai tentar subir mais um pouquinho. Não teve falha de fundo, se ele romper, ele continua buscando se desenvolver um pouquinho mais para baixo. Voltou, ficou batendo aqui, o 38,2% começou a se mostrar como resistência. Agora ele vem com o alvo no 61,8%. E se entrar aqui, ele vem com o alvo no 76,4%. Não conseguiu. 68,8% serviu como suporte. E aqui essa região dos 50% é a região que eu falei para vocês que é mais difícil de operar. Tá? Então a gente espera ele entrar de novo aqui, romper esse fundo para ter continuidade de baixa. Esse topo aqui foi inferior a esse, então a gente vê essa falha de fundo como essa falha de topo como uma possibilidade mais vendedora do que compradora. Alvo nessa região aqui embaixo. Agora ele vai. Alvo alcançado e tudo certo. Deu para entender? A previsibilidade. No gráfico de candles, a gente também vê essa previsibilidade do alcance dos alvos. A cada 5 minutos vai se formando um candle e ele vai respeitando da mesma forma os mesmos planos, só que sem mostrar estruturas de alta e de baixa, estruturas de topos e fundos que permitem você ter uma leitura melhor, tá bom? É isso aí, espero que vocês tenham gostado da aula, tá? É essa a razão pela qual eu utilizo Renko, tá? E para finalizar, a gente pode ter tamanhos de renco muito diferentes, tá? Tem pessoas que usam, eu uso dentro do meu operacional o 8R, tá? Mas quanto mais volátil, quanto maiores são os candles, a gente tem um indicador chamado indicador definir tamanho do renco, que vai mostrar para vocês qual é o tamanho ideal do renco que precisa ser utilizado. Vamos lá.
aqui ele está mostrando o tamanho de 12R, tá? Então, por conta da volatilidade, eu posso pegar aqui, escrever o número 12 e vir em 12R. E aí eu vou ter aqui, de acordo com a volatilidade do preço, né, uma quantidade menor de rencos, de caixinhas, que vão me trazer uma precisão ainda maior acompanhando o ritmo da volatilidade. Tá vendo o número 12 aqui embaixo acontecendo? Ó? Então eu posso utilizar esses boxes aqui que vão ter um nível de negociação maior. E as pessoas que gostam de operar aquela questão do fractal, eles utilizam o fractais de 25R, de 15R e operam no 8, 10 ou 12R, que são os valores de caixinha mais comuns de acontecerem. E quando há convergência dos três tempos gráficos no renco, aí uma entrada ela pode ser dado, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem dúvidas, anotem e vamos tirando nos nossos encontros ao vivo, tá certo? Eu fico por aqui, um grande abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.